Convidamos para se pronunciar o senhor Luiz Paulo Costa, que falará em nome do Clube de Juseenses e Amigos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente dessa casa, Juvenilson Silvério, na pessoa de quem também cumprimento todos os vereadores, principalmente os integrantes da mesa diretora, pela retomada das sessões solenes dessa casa para a entrega da medalha do mérito educacional professor Everardo Miranda Passos. Isso não acontecia anos passados e volta a acontecer este ano. É um marco, porque a Câmara Municipal, com a medalha do mérito educacional professor Everardo Passos, passou a homenagear não essa figura ilustre só, mas a educação em São José dos Campos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoas que compõem esta mesa, em especial os professores, professoras, diretor de escola, meus senhores, minhas senhoras. No dia 21 de novembro de 2005, a Câmara Municipal de São José dos Campos, através de um projeto do então presidente, vereador Dilermando Dié, entendeu, por unanimidade, de criar a medalha do mérito educacional professor Everardo Miranda Passos, por sugestão do Clube de Juseenses e Amigos, para que essa casa pudesse começar a homenagear, a reconhecer o mérito de professoras, professoras, que se destacaram no ano letivo, escolhidos pelos seus pares, escolhido por consenso da comunidade escolar. E também uma escola, sempre também uma escola, onde o professor, a professora, realmente realiza o seu trabalho, né, de emancipação dos jovens através da educação, através do ensino. A partir daí, realmente, tornou-se mais do conhecimento público essa figura ímpar do professor Everardo Miranda Passos, que aqui veio para São José dos Campos, de Campinas, para, inclusive, trazer e cuidar de duas irmãs, devido aos ares generosos da nossa cidade. E logo se integrou como professor no corpo docente da Escola Normal Livre de São José dos Campos, que passou a ocupar o casarão da Afonso Pena, que foi originalmente construído para ser Câmara Municipal, mas como a Revolução de 30 havia fechado as câmaras, ali então se instalou a Escola Normal Livre de São José dos Campos para a formação de professoras e professores primários. E, a partir dali, ele realmente se integrou também, logo depois, à complementação da Escola Normal, que foi integrada ao Colégio Estadual Coronel João Cursino. E a convivência dele com os professores e professoras levou-o a empreender a sua primeira iniciativa no campo da educação em São José dos Campos, que foi a criação da Sociedade Civil Mantenedora do Colégio da Escola Técnica Olavo Bilac, a Escola Técnica de Comércio Olavo Bilac, ali na Francisco Paz, número 84. E ele transformou realmente o Colégio Olavo Bilac
numa incubadora de escolas em São José dos Campos. Ele logo criou a Associação Vale Paraibana de Ensino, que posteriormente se transformou na Fundação Vale Paraibana de Ensino, inclusive hoje mantenedora da Univap, da Universidade do Vale do Paraíba. E graças a isso, inclusive, ele foi incumbido de presidir a instalação do primeiro curso de Direito particular do Brasil, em São José dos Campos, que foi a Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. E, evidentemente, que ele não era de discursar. Na época, inclusive, ele incumbiu o professor Domingos de Macedo Custódio, né, que era um excelente orador, para promover a oração de instalação da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. E não parou por aí. O Colégio Labilac foi responsável pela instalação e funcionamento do ginásio noturno de Santana do Paraíba, que pouco tempo depois se transformou no grande colégio estadual Professora Maria Luísa Guimarães Medeiros, que até hoje dignifica o ensino, a educação em São José dos Campos. E quis ele também de dar continuidade. São José dos Campos, além da profissionalização necessária para a atividade comercial, com a formação de técnicos em contabilidade, no Labilac, precisava também de profissionalização na área industrial, porque São José dos Campos começou a borbulhar como um polo industrial importante, não só no Vale do Paraíba, mas no estado de São Paulo. E o que fez o professor Everardo Passos? No Colégio Labilac se reuniram as pessoas que criaram a escola técnica, que posteriormente, com o falecimento do professor Everardo Miranda Passos, em 1965, passou a ser Escola Técnica Professor Everardo Miranda Passos, que é a nossa ETEP, uma das melhores escolas técnicas do país. Então, veja-se que logo, a partir dessa atuação do professor Everardo Miranda Passos, logo ele foi reconhecido e, inclusive, passando para a história de São José dos Campos, reconhecidamente como o semeador de histórias. Inclusive, num acróstico do Alexandrino Machado, que trabalhava na cooperativa de laticínio e era um grande poeta, e assinava Xavier de Mendonça, o codinome dele era Xavier de Mendonça, um acróstico intitulado justamente O Semeador de Escolas. Então, na noite de hoje, nós não estamos fazendo apenas uma homenagem, resgatando a história desse grande educador que foi o professor Everardo Miranda Passos, mas em cada um daqueles que aqui hoje receberem a medalha do mérito educacional professor Everardo Miranda Passos, ou outras homenagens relativas, nós estaremos realmente homenageando a educação, porque em 2005 se realizou, em comemoração ao centenário do professor Everardo Miranda Passos, que ocorreu naquele ano, uma marcha cívica de todos os professores e alunos das escolas por ele criadas. E essa marcha cívica foi para realmente prestigiar, homenagear a educação. Porque, sem dúvida alguma, se existe algum programa, se existe alguma ação, se existe algum instrumento de inclusão social, o maior deles é a educação. Viva a medalha do mérito, professor Everardo Miranda Passos. Viva a educação de São José dos Campos. Convidamos para se pronunciar o vereador professor Calazans Camargo. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui
os representantes que estão aqui na nossa mesa, do Clube Joseenses e Amigos, o senhor José Cláudio Costa, que é o presidente, Luiz Paulo Costa também, e os companheiros vereadores, em nome aqui do Juvenil Silvério, nosso presidente, os colegas vereadores, que estão aqui à mesa também, educadores, as professoras aqui do município, do Estado, a neta do professor Everardo Passos. Eu fui colega de escola do Igor Progloff, é seu irmão, seu primo no Labilac, né? E o Luiz Paulo foi falando aqui, a gente foi relembrando, porque eu estudei no Labilac, né? Fui aluno do Labilac, fui aluno, inclusive, do Josildo, juntamente com a Mísia, né, que está aqui, né? Depois eu fui também aluno da ETEP, da Escola Técnica Everardo Passos, sou técnico mecânico, fui colega da Karen lá também, né, no CDT, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Recursos Humanos. E, realmente, o professor Everardo Passos ele foi um semeador, realmente, de escola, sim, né? Meus pais são educadores também, meu pai era delegado de polícia, mas foi professor, por ser delegado de polícia, de Direito Penal, na Faculdade de Direito, onde conheceu minha mãe, se casaram com ele casou com a aluna, minha mãe, né? Professora Cleide Bonetti Calazans Camargo. E são educadores também. Aqui na Câmara, às vezes, as pessoas falam, nossa, tem que nomear professor, vereador, professor Calazans Camargo. O vereador, nós estamos aqui numa missão, num momento da vida da gente, né, que nós nos dispusemos a estar aí desenvolvendo um trabalho para a comunidade, mas eu sou professor de formação, né? Sou professor há 35 anos, professor de Educação Física. E, com muita honra, eu estou aqui hoje, fiquei muito alegre, muito contente de poder estar homenageando os colegas. E o professor, como a nossa função nos precede. Minha mãe me precede muito. Onde eu vou, alguém foi aluno dela em algum lugar, né? E eu também já não sou criança mais, estou com 54 anos, 35 anos como professor. Cheguei aqui à Câmara com 50 anos, né? Já com uma vida realizada profissionalmente. E já me param na rua, professores, você nem conhece a pessoa, ele está ali nos homenageando. Então, é uma função importantíssima na sociedade. Foi falado aqui, os que me antecederam, a questão da valorização do professor. A gente sabe que a profissão de professor, financeiramente, não é uma profissão valorizada à altura, a gente sabe disso, mas, principalmente, a autoestima e a questão da realização profissional, quando você dá para o professor a oportunidade. Nós eu homenageei ano passado aqui, uma escola estadual. O Estado ele implantou algumas escolas integrais, tem implantado algumas escolas de ensino médio integrais, né? Se não me engano, são 6 ou 7 aqui em São José dos Campos já. Nós homenageamos aqui a Ilza Irma Meller Cópio, que empresta o nome da mãe do ex-vereador, ex-vice-prefeito Tamar Cópio, né, que é professora. E foram as melhores notas do ensino médio do Enem, de escolas públicas, uma das melhores notas do Estado, porque a escola readquiriu a autoestima, se transformou numa escola integral, os professores são tutores, cada 20, 22 alunos tem um professor que é tutor daquele grupo. Então, o professor ele se enriqueceu novamente, vendo que o seu cliente, o seu aluno, queria aprender, tinha vontade de aprender, né? Então, a gente precisa resgatar realmente a educação. Eu falo muito aqui na Câmara, sempre que posso, sobre a importância da educação e, principalmente, a escola integral. Se fala muito de violência, nós precisamos, principalmente nas periferias, estar implantando a escola integral e evoluindo esse trabalho com o ensino integral, mas de qualidade, né? Uns contraturnos com reforço escolar, acompanhamento de tarefa, esporte, cultura, uma escola mesmo de qualidade que a nossa população merece. Eu acho que essa é a grande saída contra a violência, porque São José dos Campos é a cidade com o maior índice de violência, de apreensão de jovens infratores do Estado de São Paulo, só pede para a capital. É o maior índice do interior. Então, nós precisamos, educação eu vejo como uma grande saída, uma educação realmente de qualidade. Está aqui o Lima, ali,
né? O Lima foi secretário de Educação, e o Lima ele tinha essa ideia de, inclusive, ampliar as escolas integrais e que a escola, o município realmente absorvesse todas as escolas de ensino fundamental estaduais, né? Isso é muito importante. Eu queria falar agora aqui sobre o meu homenageado. A Câmara concede a medalha de mérito educacional ao professor Everardo Miranda Passos ao professor Vinícius Barros Barbosa, por compreender o desempenho brilhante e o talento de Vinícius Barbosa na área educacional. É justo que a Câmara preste esta homenagem a um personagem de grande destaque da educação. E eu fiquei muito surpreso, porque nós resumimos, fizemos uma super sinopse aqui, um resumo do currículo do Vinícius, um currículo muito extenso, apesar de a gente ver que é um jovem professor, mas eu vou falar algumas coisas dele aqui. Vinícius Barros Barbosa possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Taubaté, Unital, em 2000, e mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, em 2004. Professor adjunto na Universidade Paulista, Unip, professor auxiliar docente da Universidade de Taubaté, Unital, e pesquisador associado no Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção. Tem uma sigla aqui, LAPSI IP-USP. A IP-USP, né? IP-USP. Atua como coordenadora adjunto do Laboratório de Planos Diretores Participativos. Estudante e cidadão no Departamento de Arquitetura da Unital. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento e projetos da edificação, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento participativo, projeto de edificação, metodologia participativa, pesquisador associado nos grupos de pesquisa, grupo de estudos de arte e sociedade e grupo ambiente construído da Universidade de Taubaté. Então, aqui é um pouquinho do Vinícius, né, que está aqui. Todos os demais homenageados, a gente sabe que têm todos grande relevância na educação, as instituições de ensino também que serão homenageadas hoje. Então, parabéns a todos, Deus abençoe e boa noite a todos. Pedimos agora que se dirija à frente da mesa o vereador professor Calazans Camargo, para fazer a entrega ao professor Vinícius Barros Barbosa. Seu destino é prosperar, meu São José, dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar, dos campos tão floridos, não me canso